Olá, a gente hoje vai falar dos genes envolvidos no processo de domesticação de animais e aprendizado. O grupo consiste em eu, Clarice, Fernanda, Lohana, Luana, Luane, Maria Júlia e Natália. E esses aqui são alguns dos nossos animais domesticados. Primeiro eu vou começar falando um pouco da domesticação. Ela ocorre desde o período neolítico, onde animais eram usados para caça e pastoreio de rebanhos, e as modificações genéticas desses animais ocorrem a partir de uma necessidade de adaptação da vida junto ao ser humano. A domesticação, ela buscava e ainda busca características comportamentais específicas, como, por exemplo, no caso dos cachorros, cães mais mansos, e processos reprodutivos mais rápidos. E aí, como exemplo dos lobos, que evolutivamente se transformaram nos cachorros, uma das teorias é que eles se aproximaram, os lobos menos ariscos se aproximaram de caçadores para se alimentar de restos de comida deixados por eles. E aí, os homens perceberam que ter esses lobos por perto era uma proteção contra o ataque de outros animais. E aí, nessa ajuda mútua, eles começaram a se relacionar e os filhotes que foram nascendo foram desaprendendo a caçar e a comer a comida que os humanos davam, né? Formando uma relação. E uma explicação para a relação dos genes com a domesticação seria a metilação do DNA. As características consideradas comuns para os animais domesticados hoje são redução do volume corporal, coloração da pele mais visível, brilhante e manchada, pelos mais arredondados, rabos e orelhas caídos e focinho e olhos arredondados. Agora falando um pouco sobre os mecanismos. De acordo com vários estudos, acreditam que a domesticação ela ocorreu por meio desses três mecanismos representados. O primeiro, que é sobre a mudança nas frequências dos alelos de pequenos efeitos em muitos locos, como, por exemplo, como previsto no tradicional modelo genético quantitativo. O outro mecanismo que a gente pode citar são as mudanças em poucos genes de maior efeito, e, por último, as mudanças físicas, que não vão alterar a sequência do DNA, como, por exemplo, mudanças herdáveis. Através de várias pesquisas ao longo dos anos, alguns genes relacionados à morfologia, à fisiologia e ao comportamento já foram identificados. Alguns exemplos são esses aí que a gente colocou, como, por exemplo, os genes relacionados à pigmentação, que é o MC1R e o KIT, que estão relacionados com uma coloração mais visível e malhada, ou também o gene da miostatina, que está presente em várias raças de gado e é responsável pela produção de carne, os genes ABCG2 e o DGA1T, relacionado à produção de leite, e também o gene SORCS, que está relacionado à memória e ao aprendizado. Como o princípio de todo esse estudo da domesticação, a gente pode citar diversas teorias. E o que a gente vai falar aqui é sobre a teoria das raposas que se transformaram nos cachorros de hoje em dia. A Clara já citou um pouquinho sobre os lobos também. E tem uma teoria de que os cães, né, eles surgiram desses lobos, dessas raposas, e que eles seriam... E que eles foram domesticados, e atualmente essas espécies de lobos e raposas estão extintas, e elas são chamadas de knockouts, ou então de deletados. Na década de 1950, o pesquisador Dmitry Belayev, na década de 1950, o pesquisador russo Dmitry Belayev, na década de 1950, o pesquisador russo Dmitry Belayev, ele estudou a domesticação dessas raposas, principalmente da espécie Vups vups, que está aí no slide, essa vermelhinha com as patinhas pretas. E ele estudou isso justamente com o intuito de entender essa domesticação dos cães. Ele levou em consideração que os comportamentos dos animais, eles são provindos de bases genéticas, e que a presença da mansidão ou da agressividade é uma seleção de alterações genéticas que levam a alterações fisiológicas. E aí, por consequência disso, o comportamento do animal também é modificado. Agora é a Nath.
Ei, prof, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você está vendo, mas então, vou continuar aqui falando um pouquinho a respeito do pesquisador russo Dmitry, né, e sobre seus estudos diante da domesticação de raposas selvagens da espécie Vup-Vup, como já foi falado, com o intuito justamente de entender a teoria de domesticação de cães a partir dos lobos, né? Então, ele levou em consideração que o comportamento desses animais são provindos de bases genéticas e a presença da mansidão ou da forma arisca que eles agiam seria uma seleção de alterações gênicas que levam a alterações fisiológicas. Então, aquelas raposas mais mansas transmitiriam essa característica para os seus filhotes, né? Ele acreditava que era uma alteração genética que estava se propagando e, consequentemente, modificava o comportamento dos animais. Então, o Dmitry, esse pesquisador, ele agrupou as raposas em 3 características, né? Em 3 categorias. A primeira, com relação a raposas que não eram nada domesticadas, totalmente ariscas, que mordiam, que não chegavam perto. A segunda classe, composta de raposas que permitiam pegar nelas, mas que não tinham resposta muito amigável, era aquele meio termo, né? Podia passar a mão ali, dar uma olhadinha, mas nada muito amigável, nada muito dócil, não. E por último tem a primeira classe, que são as raposas que permitiam pegar, balançavam as caudas, para as pessoas que choramingavam, em busca de atenção. Então, eram raposas que tinham um pouco mais de afeto e lambiam, cheiravam, enfim. Tinha um pouco mais desse carinho, dessa domesticação, era mais evidente, né? E aí, esses experimentos permanecem até os dias atuais e tem como resultado que 70% a 80% dos filhotes que nascem da primeira classe seguem sendo dóceis com características associadas à domesticação. Então, os animais que nasceram desse grupo mais tranquilo, mais amigável, que chegavam mais perto, permitiam o carinho, acabaram por também ser assim, por também serem mais dóceis, serem mais amigáveis. E, enfim, mostrou mais uma vez que foi uma característica que se propagou ali, né? Um dado importante da pesquisa que foi apresentado é a importância da relação dos neurohormônios das raposas com a sua domesticação, já que foi constatado que havia uma diminuição do estresse nos animais no eixo hipotálamo-hipófise adrenal, quando comparado com seus ancestrais mais selvagens. Foi possível encontrar também quase 150 genes no córtex pré-frontal do cérebro, que apresenta diferença nas expressões gênicas entre as raposas domesticadas e as agressivas. Esses genes podem estar ligados aos receptores de serotonina, que é responsável pelo temperamento comportamental, como a mansidão e a agressividade. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estamos à disposição.